Pode começar? Let's go. Todos estão fine? Estão bem? Espero que sim. Happy Easter for you. Feliz Páscoa para vocês. E espero que, mesmo com essa situação, né, que vocês estejam bem, com saúde. O que importa é isso, né? Então, nós, antes de suspender as aulas, nós tínhamos visto a Unit 2, a unidade 2, a Unit 1, né, a unidade 1. E agora nós vamos ver a Unit 2, a unidade 2. Está na page 16, página 16. Está todo mundo na página 16? Page 16, página 16. O livro de vocês, ele sempre começa com uma pergunta, né, com um tema. O tema dessa unidade vai ser famous, que significa fama, né? Aí tem uma pergunta, what ought to be famous? Quem quer ser famoso? Pergunta, né? Quem quer ser famoso? E então, a unidade ela vai tratar sobre isso, né? Sobre fama, né? Que vocês já têm seus ídolos, né? Seus artistas preferidos, suas músicas, né? Os cantores. É isso que vai tratar dessa unidade. Sempre a unidade ela começa com algumas perguntas, né? Para vocês responderem, né? Para a gente refletir sobre o tema. A primeira pergunta: what you like to be famous? Ou would you like to be famous? Você gostaria de ser famoso? Why? Por quê? E a outra diz: is there anyone whom you admire the most? Existe alguém que você admira? É uma pessoa famosa? Com certeza todo mundo tem, né? Alguém que você admira. What are your favorite artists? Quais são seus artistas favoritos? Todos também têm, né, seus artistas favoritos. Seja da música, né? Seja artista de humor, né? Todos têm. E na page 17, que é na página 17, nós temos um texto. Como é que nós chamamos um texto em português que fala sobre a vida de uma pessoa? Biografia, né? Em inglês, biography. Então, esse texto aqui, ele vai falar sobre a biografia de José Saramago. Já ouviram falar nessa pessoa, José Saramago? José Saramago é um writer, um escritor. Então, o texto vai falar sobre a vida dele, né? Que uma biografia fala sobre a vida de uma pessoa. Então, vai abordar onde ele nasceu, qual a cidade que ele nasceu, como foi a vida dele, quem eram os pais dele, né? Ele era filho de fazendeiro, bem no começo diz, son and great son of farmers. José Saramago was born in Lower Case Village, College Azinhague, et de Ribaltejo, Province on
November 16 in 1922. His parents moved out to Lisboa when he was about to turn 2 years old. Então, aí está dizendo onde ele nasceu, né? Quando ele nasceu. Ele era filho de fazendeiros e aos 2 anos ele se mudou para Lisboa. He died his elementary school study, which died to economy difficult, could not continue. Então, aí fala que ele não conseguiu terminar o ensino fundamental por causa das dificuldades, né? His first job was as mechanical locksmith. Então, o primeiro emprego dele foi chaveiro, né? Ele era chaveiro. Depois vem algumas outras professions que ele exerceu. Ele foi tradutor, editor, jornalista. He published his first book, a novel, Terra do Pecado, em 1947. Ele publicou seu primeiro livro de romance, novel, é romance, não é novela, é romance. Ele publicou o primeiro livro dele, que é chamado Terra do Pecado, em 1947. Have been after a long time, with published until 1916. Aí está a data onde ele publicou o primeiro livro. Depois vai falar sobre os outros livros, né, que ele publicou. Vai falar no último parágrafo também sobre um prêmio que ele ganhou, né, que é o prêmio Nobel Prize for Literature, que é o Prêmio Nobel de Literatura. E também vai falar sobre que ele foi casado com uma mulher chamada Pilar, bem aqui do outro lado, né? Em 1988, em 1988, ele foi casado com essa pessoa chamada Pilar. Então, aí é a vida desse escritor. Vamos passar aqui para page 18. Na page 18, que é a página 18, sempre vai aquelas perguntinhas do texto, né, que é para vocês responderem. A primeira, where was José Saramago born? O que quer dizer essa pergunta? Onde José Saramago nasceu? Aí você vai lá no texto e olha lá o nome do lugar que ele nasceu. Segunda, why couldn't they continue his studying? Porque ele não conseguiu terminar os estudos, né? Lá no início. Why? Why, para perguntar por que separado. Aí você responde com because, que é porque junto para responder. Então, você vai começar respondendo essa aí, a segunda com esse aqui, because. Aí você vai lá no texto, olhar por que ele não conseguiu terminar os estudos dele. Lá ele diz, né? Aí você pode colocar que era pela situação financeira, econômica, ou porque ele não tinha dinheiro. Você pode colocar do jeito que você achar mais fácil. What was his first book? Qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro que ele publicou. When did he publish it? Quando ele publicou? Quando foi que ele publicou esse livro? Lá também está dizendo, né? Tem o nome do livro e logo em seguida tem a data. Quarta.
Who was he married with? Com quem ele foi casado? É o nome da pessoa que ele foi casado. A quinta. When did he die? Quando ele morreu. Aí você olha lá também que tem a datazinha lá quando ele morreu. What important prize did he win? Qual o prêmio importante que ele ganhou? Nome do prêmio, né? Tá lá no último parágrafozinho do texto, tá explicando lá como é o nome do prêmio. Todas as perguntas, todas as respostas que vocês forem colocar, são respostas longas, né? Procure lá no texto como está. Não escreva só uma palavrinha, não. Procure fazer a frasezinha que lá no texto tem dizendo. Tipo, com quem ele foi casado? Aí você diz, ele foi casado com Pilar. He was married with Pilar. Ele foi casado com Pilar. Respostas longas. Quando ele morreu? He died on June 18. Aí você coloca bem direitinho. Ele morreu no dia tal, tal. Não coloque só o númerozinho, não. Procure fazer respostas longas. Qual foi o nome do prêmio que ele ganhou? Aí, o nome do prêmio foi. Aí você coloca lá o nome do prêmio que ele ganhou. Voltando lá no texto. Tem umas palavrinhas aí que estão destacadas. Não sei se vocês viram aí. Bem no começo, vocês têm o in, que está destacado. Aí tem o on. E tem o et. São 3 palavrinhas, né? Essas 3 palavrinhas, elas estão destacadas em vários lugares aí no texto. Você pode ver aí que elas estão... tem lá no começo, tem aqui no final, no meio, vai aparecer essas palavrinhas. Elas são chamadas preposition. São preposições. Vocês já até viram no 6º ano as preposition. Essas preposições, essas 3 palavrinhas são pequenininhas, né? Como você, in, on e et, mas elas têm várias maneiras de ser usada, né? Que na próxima aula a gente vai se aprofundar mais nessas 3 palavrinhas. Elas são bem pequenininhas, né? A gente vê elas pequenininhas, mas elas são usadas em várias ocasiões aí, ó. O et, o in, o on, aí no começo, in, para dizer onde ele nasceu, o local, né? Quando a gente vai falar de lugar, I live in Brazil, eu moro no Brasil. I am in my bedroom, eu estou dentro do meu quarto, né? E vocês vão ver em várias outras ocasiões. Para falar de datas também. O on, para falar de dia da semana, para falar de endereços, né? Também quando a gente vai colocar endereços. O et também é usado para endereços. Mas nós vamos ver isso aí mais na próxima aula, essas prepositions. Por enquanto, nessa primeira aula, vocês vão focar somente nesse texto, né? No texto do José Saramago, que é uma biografia, né? Lá em português, eu acho que vocês já estudaram, né? Biography, que é biografia, né? Que é o texto que fala da vida de uma pessoa. E é do mesmo jeito, né? Não muda muito em português, só muda porque está escrito em inglês. Mas as características são as mesmas, né? Fala da vida
de uma pessoa. Como tinha essas 3 perguntinhas aqui, would you like to be famous? Você gostaria de ser famoso? Aí vocês vão escrever alguma coisa aí sobre essa pergunta, né? Vocês coloquem eu gostaria, I would like, eu gostaria, ou I wouldn't like, eu não gostaria. Por quê? Why? Aí você pode dizer, because, porque I'm not interesting, eu não acho interessante, ou o contrário, because I'm interesting, porque I think interesting, porque eu acho interessante. E ser famoso não quer dizer só ser artista, não é artista tipo cantor, escritor. Você pode ser também famoso, tipo, tem as pessoas que sabem, que são bons em pintar uma parede, né? Aí a pessoa diz assim, aquele pintor tal, ele é pintor muito bom, ele pinta muito bem, então ele é um pintor famoso, ele tem uma profissão simples, mas é famoso. Aquela cozinheira, ela cozinha muito bem, então todo mundo vai querer contratar essa cozinheira porque ela é famosa, né? Porque ela sabe fazer comida. Então, às vezes a gente pensa que famoso é só ser artista, né? Mas não. Você pode ter a sua fama por algum motivo, né? Pode ser também um bom estudante, né? E todo mundo vai dizer, aquele aluno ali, ó, ele é muito bom. Ele é esforçado, né? Participa, faz todas as tarefas, né? Então, nós temos também essa questão, né, de vocês não entenderem que ser famoso é só ser artista, não. Você pode ser famoso fazendo as coisas para que você se torne essa pessoa famosa, né, conhecida. Famoso, na verdade, é uma pessoa conhecida, né, que por algum motivo ficou conhecida. Você pode ser famoso também ajudando, né, tem muita gente agora, nesse momento, que a gente está vivendo, que está ajudando os outros de alguma forma, seja com alguma coisa material, seja com palavra de conforto, né? Tem muitas pessoas fazendo orações. Então, isso é uma forma de ajudar também, né? E isso é uma forma também de se tornar famoso. Só que essa forma de ajudar para se tornar famoso tem que ter um certo cuidado, porque ajudar é uma coisa que a gente ajuda, mas no silêncio, né? Não precisa fazer tanta propaganda, né? Porque as pessoas vão ver quem ajuda os outros, as pessoas vê com. Não precisa você dizer, não precisa você estar tirando selfie para dizer que está ajudando de alguma forma. Né? Você ajuda caladinho ali, mas você acaba se tornando uma pessoa conhecida, porque as pessoas vão conhecer o seu trabalho, né? Tem muitas pessoas que trabalham em ONGs, né, ajudando os outros, procurando ajudar de alguma forma. Tem médicos que saem por aí afora, né, na África, ajudando os outros, e acaba que ele se torna uma pessoa famosa, né? Às vezes até escreve uma biografia sobre essa pessoa. Understand? Entenderam? Any question? Alguma pergunta? Bom, hoje a gente está aqui testando, né, gente? Muitos pais, né, reclamando que não está conseguindo. Para nós também não foi fácil, não, para nós professores, porque nós estávamos acostumados
a dar aula presencial, né? E, de repente, a gente, do nada, dormiu e acordou com uma outra realidade, uma realidade bem diferente da nossa. E que a gente teve que se virar do jeito que a gente pode, né? Eu tentei o Zoom, no começo achei meio complicado, e aí achei que não ia conseguir, né, lá entrar, mas depois os meninos disseram que tá fácil, né, não é tão difícil. Mas como eu já tinha optado, né, de fazer esse canal, porque aí eu posso deixar gravado aqui também, vocês podem assistir depois. Agora, vocês têm que ter um certo cuidado, porque a gente vai colocar a presença lá no diário. E para isso vocês têm que estar assistindo. As pessoas que não conseguem mesmo, por algum motivo, a gente vai depois ver como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar a presença das pessoas que não estão assistindo. Por enquanto, a gente está testando, né? Alguma forma que você não fique sem o conteúdo. Tivemos que refazer, né, todo o planejamento que já estava pronto, como aula presencial, aí nós tivemos que refazer tudo e a gente está se adaptando, né? Depois vocês vão dizer como alguma coisa, se deu certo, se deu errado, para a gente poder mudar ou repetir novamente. O importante é que vocês entendam que nós, professores, estamos fazendo o nosso melhor, o possível, né, para que as coisas deem certo, para que vocês assistam a aula, para que vocês não fiquem sem o conteúdo, porque faz tempo, né, que já está com um mês, né, que a gente está afastado, mas esse mês foi como se fosse as férias, né, ninguém sabe como é que vai ficar, né, cada dia é uma notícia, cada dia é uma novidade, e a gente espera que resolva logo, né, para a gente voltar à nossa vida normal, que não está sendo fácil, acho que para ninguém. É muito complicado, né, essa situação que a gente está vivendo, de, de incerteza, não sabe como é que vai ser amanhã, que dia que vai voltar, quando é que nós vamos ter a nossa vida normal, que vai voltar à normalidade. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que dá para fazer, né? Então, vocês têm lá o grupo do WhatsApp, aí vocês vão tirar as dúvidas, né, no grupo, falar se vocês estão conseguindo ou não. E aí a gente vai ver como é que faz, né? Como é que, na próxima, como é que vai ser. Eu estou vendo aqui que foi o Nicolas, né? Não consigo entrar no vídeo. Você já conseguiu, Nicolas? Vamos ver. Então, deu para entender, gente, mais ou menos aí a questão do texto, característica de um texto, de uma biografia. Acho que não foi muita novidade para vocês, que eu acho que vocês já tinham visto em português, né? Esse tipo de texto. E o texto também, ele não tem muitas palavras difíceis, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre as palavras, vocês anotem, né? E faça a pergunta. Pode perguntar no grupo, pode perguntar no privado, né? Se vocês não quiserem fazer a pergunta lá no grupo, vocês fazem lá no privado. Sobre essas perguntas aqui.
Vocês podem responder lá no caderno, viu? Vocês vão lá no caderno e coloca page 16, página 16. Aí coloca a letra A, B, C e coloca lá a respostazinha. Vocês têm que ter um certo cuidado para responder as questões, porque a gente vai dar um jeito de corrigir. Quando terminar o conteúdo aqui do livro, aí vai ser mandado tarefa xerocada. Por enquanto, vai só para casa mesmo, só vai a página 18, que é a página 18. Vocês vão só responder essas perguntas aí e na próxima aula a gente corrige e fala mais sobre as prepositions, que é as preposições. Não sei se alguém chegou depois, eu vou dizer mais uma vez as questões. A primeira, where was José Saramago born? Quando José Saramago nasceu? Why couldn't he continue his studying? Por que ele não continuou seus estudos? What was his first book? Qual foi o seu primeiro livro? When did he publish it? Quando foi que ele publicou ele? Who was he married with? Com quem ele foi casado? When did he die? Quando ele morreu? What important prize did he win? Qual o prêmio importante que ele ganhou? Todas as respostas, elas estão bem claras lá no texto. Não vai ter muita dificuldade para encontrar essas respostas, não. Mas se vocês não conseguirem, aí depois vocês digam aí qual foi a dificuldade que teve, para a gente poder, na hora de fazer a autocorreção, né? Na próxima aula a gente vai fazer a autocorreção, e aí vocês colocam lá as dúvidas, como foi, se deu para responder. E eu vou olhar quem está presente, né? Para colocar a presença lá no diário. Porque tem que saber quem está presente, porque senão ninguém vai conseguir preencher o diário. Aí tem que ver quem está presente. E quem não está conseguindo, a gente vai ver, como no caso do João, né, que vocês falaram, que ele não está conseguindo ainda. Eu acho que, não sei se ele já assistiu alguma aula. A gente vai conversar com ele para ver como é que a gente faz. Mas vai ficar gravado e depois ele vai poder assistir. Então, por hoje é só. Então, aí vocês anotem alguma pergunta que vocês queiram fazer e a gente vai responder, ok? Goodbye.